O que tem sobre independência financeira que ninguém te conta? Na verdade, como é que se define esse negócio, independência financeira? Sabe, o que é isso, de fato? A maioria do povo pensa o seguinte, que independência financeira é você fazer o que você quiser na hora que você quiser. Mas será que é isso mesmo? Vamos pensar nisso aqui junto. Primeira coisa é o seguinte, se independência financeira fosse isso, você fazer o que você quiser na hora que você quiser, de uma forma assim 100%, exigiria dinheiro infinito. Por quê? Porque, pensa bem, qualquer coisa que surgisse na minha mente, eu poderia fazer. Se eu falasse assim, eu vou pegar meu avião agora e vou lá para o lugar que eu quiser, chegar lá, vou comprar um hotel e todo mundo vai estar me servindo lá e tudo mais e tal. Então, na verdade, é isso? Não, não é isso. Lógico que pode ser isso se você quiser elevar a independência financeira ao infinito. Entende? Ela pode se tornar isso se você elevar ela ao infinito. Mas não estamos falando disso aqui, nós estamos falando aqui de pé no chão, vida real, vida normal. Isso é que nós estamos falando. Então a primeira coisa que nós vamos perceber aqui é o seguinte: ao invés dela vir, da independência financeira, vir no formato de você, de coisas que você vai fazer, vai tomar a atitude de fazer ou então de comprar, ela vai vir no formato inverso, vai vir no formato de coisas que você vai poder recusar. Isso talvez seja a coisa mais que a gente não pensa no início, sabe? Mas como assim? Olha, é o seguinte: quando você tem a independência financeira, você não é obrigado a fazer as coisas. Isso talvez é que é o mais importante. Você não é obrigado a ficar num trabalho ruim, você não é obrigado a aceitar um negócio ruim, você não é obrigado a aceitar qualquer oportunidade que surja dentro da sua vida. Você tem poder de escolha. Isso é o mais importante. Então você pode falar não para as coisas. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui pessoal. Eu trabalho com construção, aí beleza. Terminei uma obra, a qual eu quero vender. Veja bem, é isso que eu faço. O que eu faço é isso. Terminei, quero vender e tal. Se eu tenho independência financeira, eu não sou obrigado a vender de uma forma que eu tenho que aceitar qualquer oferta. Vejam bem, eu falo isso já tendo no passado aceitado várias ofertas que não foram boas. No passado eu já aceitei várias ofertas que não foram boas. Sabe como é que vem as ofertas que não são boas nesse tipo de negócio? Ela vem assim, ó. O cara te pede para você. Você tá vendendo uma coisa que você acabou de fazer. Aí o cara vira para você e fala assim: ó, eu vou te fazer um negócio aqui, eu te dou 40% em dinheiro e o restante eu vou te dar aqui um sítio e mais 2 apartamentos, um trem assim. Pode parecer que é bom negócio, mas muitas vezes, tipo assim, por exemplo, para fazer aquela construção, você imobilizou um capital, imobilizou um monte de coisa. Você gastou dinheiro, estava na sua conta, você tirou dinheiro da sua conta. Tirou dinheiro. E se você aceitar aquele negócio que o cara está te oferecendo, muitas vezes um sítio desse, um apartamento numa localização ruim, às vezes você fica com aquele trem ali 5 anos parado. São 5 anos que seu dinheiro está parado. Às vezes fica mais do que 5 anos. Então, você ter liberdade financeira é o quê? A capacidade de você falar não para esse tipo de coisa. Eu estou vivendo esse tipo de situação agora. Eu terminei uma obra que eu quero vender. E
Só tem que o momento agora não está bom para vender, porque a taxa de juros está muito cara. Devido à taxa de juros estar cara, acontece duas coisas. Vejam bem. Aquela pessoa que tem dinheiro para comprar, ele não quer comprar, porque ele prefere receber juros do dinheiro dele, porque a taxa de juros está muito alta. Então ele pensa assim, não, eu pago o aluguel e recebo dinheiro. E deixo meu dinheiro lá no banco e vou recebendo dinheiro todo mês. E o dinheiro que eu recebo todo mês, dá para pagar o aluguel e ainda sobra um monte. Então ele prefere não comprar. E o cara que não tem dinheiro para comprar, o cara que iria financiar, ele não quer financiar. Por quê? Porque se ele financiar, o financiamento vai ficar muito caro. Então ele não quer financiar. Então tá ruim de vender. Aí o que eu fiz? Ao invés de aceitar as ofertas que não eram boas, que vieram, eu deixei a casa lá. Aluguei a casa, tá lá a casa tranquila, lá tô recebendo o aluguel dela. Daqui a pouco, quando a taxa de juros diminuir, eu coloco ela para vender novamente de uma forma mais agressiva. Aí será possível de virem ofertas melhores. Mas por que eu fiz isso? Por que eu tive a liberdade de fazer isso? Essa é a própria definição de liberdade financeira. Que é porque eu não precisava do dinheiro lá daquela casa para tocar minha vida normal. Eu consigo tocar a vida normal sem o dinheiro daquela casa. Então vocês percebem? É a possibilidade de você falar não para as coisas. Você não precisa falar sim para tudo. Então essa é a primeira ideia. A segunda ideia é a seguinte. Não é nada emocionante. A independência financeira ela deixa a sua vida mais assim, chata, mais com mais rotina, mais assim, sem ter tanta emoção. Entende isso que eu tô querendo dizer? Se você tá procurando emoção, cara, você tá no lugar errado. Em termos de independência financeira. Você vai ter que achar emoção em outro lugar. Algum esporte que você vai fazer, às vezes alguma coisa com seus amigos, sei lá o quê. Alguma outra coisa. Porque o que é independência financeira? É você comprar tempo no futuro. Saca isso? Pensa comigo aqui. É você comprar tempo no futuro. Você compra meses no futuro. E anos no futuro. A real é essa. O que é isso? Como assim, cara? É o seguinte, pensa só. Vamos criar uma imagem simples aqui, tá bom? Não estou falando que ninguém gaste esse dinheiro para viver normalmente. Mas suponha que seu gasto mensal seja R$ 1.000. Só para a gente ter aqui uma imagem dentro da nossa análise. Então, cada R$ 1.000 que você tem guardado, você tem um mês de tranquilidade financeira. No momento que você tem 12 mil, você tem um ano. No momento que você tem 120 mil, você tem 10 anos. Então, na verdade, só se trata disso. Só se trata de comprar tempo. Entende? Você vai comprando meses e depois você vai comprando anos. E isso é uma coisa extremamente repetitiva, é uma coisa extremamente assim. O que tem de novidade nisso? Eu não estou falando de ganhar dinheiro no mercado financeiro. Eu acredito que é o seguinte: se você está buscando ganhar dinheiro, dinheiro de verdade mesmo, sabe? Não o dinheiro que a gente ganha nos juros, mas o dinheiro mesmo, o dinheiro grande mesmo, no mercado financeiro, você está sendo iludido. Quem são as pessoas que ganham dinheiro no mercado financeiro? Não são os investidores. São aquelas pessoas que trabalham no mercado financeiro. É aquela pessoa que vai te ficar falando o que você vai comprar, o que você vai vender. Por quê? Porque ele quer gerar em você
a sensação de que existe um segredo ali, de que é possível ganhar um monte de dinheiro ali. Quando na verdade não é, na verdade você vai ganhar só o dinheiro normal. Não tem segredo. Você tem que buscar uma taxa razoável. Na verdade é o seguinte, se você está preocupado com a taxa, na minha visão, se você está preocupado com a taxa dela sair do razoável, você já está errado. Pensa bem. Existem 3 variáveis dentro dos investimentos. São tempo, o aporte e a taxa. Em ordem de importância, elas vão nessa sequência. A mais importante é o tempo, a segunda mais importante é o aporte, a terceira mais importante é a taxa. Se você ficar focando na terceira mais importante, ou seja, na menos importante de todas, você já está errado, velho. Entende? Você já está errado. Foque nas outras duas, ou seja, vou investir pelo máximo de tempo que eu puder e o maior montante que eu puder. E aí é muito importante você diminuir o seu padrão de vida. Mas como assim diminuir? Eu acredito que é o seguinte, você tem que trabalhar dentro do razoável, sabe? Você tem que ter bom senso. Eu não tô falando de diminuir no sentido de você ter uma vida ruim. Mas eu tô falando de diminuir no sentido de você não inventar coisas desnecessárias. Você ter uma vida equilibrada. Não é que você não possa ter prazer, não é que você não possa fazer as coisas que você gosta. Muitas vezes você até experimenta umas coisas dessas para você depois perceber que não são tão necessárias, sabe? Por exemplo, você pode experimentar ter um jet ski ou uma lancha, para depois, com o tempo, você ver que não é aquela coisa toda e que se uma hora você quiser, você aluga um. Você pega emprestado de um amigo, aluga, sei lá. Você pode experimentar ter um carro bem caro, para depois no futuro você perceber que aquele carro caro não era uma coisa, não era aquela coisa, sabe? É legal você ir se desfazendo das ilusões da vida. Por exemplo, eu estava lendo a biografia do Barsi, esse investidor brasileiro que tem, que é o Barsi, né? E eu vi que quando ele estava lá com uns 40 e poucos anos, ele teve uma Mercedes, um carro lá na época. Se você ter Mercedes naquela época no Brasil, era muito mais difícil do que hoje, né? Ele teve. E ele percebeu que era uma coisa assim que não. Sabe? São realmente ilusões. É aquela coisa assim, de você percebe. O que ele percebeu? Pelo que eu entendi. Ele percebeu que era um carro, Mercedes era um carro. Mesmo jeito que os outros carros também são carros. Por exemplo, eu tenho um Toyota Corolla, beleza, 2023. Tem outros carros que são muito melhores? Tem. Mas ao mesmo tempo, o carro que eu tenho é ruim? Não. O que eu prefiro fazer agora? Eu prefiro colocar dinheiro em carro ou comprar mais tempo no futuro, comprar mais liberdade no futuro. Eu prefiro comprar mais liberdade no futuro, no momento. Mas no passado eu já tive outros carros mais caros. E foi bom pra eu desapegar disso, sabe? Desiludir disso. Eu acho que é importante, como eu falei, eu acho que é importante quando você é novo, você ter esse tipo de experiência. Entende? Pra você ver que não é lá essas coisas. Sabe? Então, a segunda ideia é essa, que realmente é uma coisa assim,
repetitiva, não é nada emocionante, não é nada de outro mundo, sabe? A gente tem que saber disso. E a terceira coisa, a terceira ideia é a seguinte: é de que você é capaz de sentir essa liberdade muito antes do que você pensa. Você sentir um sabor dela, sabe? Sabor, liberdade. Você é capaz de sentir isso muito antes do que você pensa. Como? Cara, igual eu te falei, com o tempo você vai percebendo que se trata de comprar tempo. Como se trata de comprar tempo, qualquer quantidade de tempo que eu compre, eu já sinto um pouco de liberdade. Aquele lance que eu falei. Imagina o cara que tem o gasto mensal de R$ 1.000. E aí esse cara, velho, ele conseguiu guardar os primeiros 1.000. Então ele já tem um mês já de liberdade para ter uma vida normal do padrão que ele tem. No momento que ele tem 2.000, ele tem 2 meses. E aí você vai sentindo mais e mais e mais e mais e mais a tranquilidade. Agora, uma coisa que eu queria comentar aqui também é o seguinte. Lembra aquele negócio que eu te falei da habilidade de dizer não? A liberdade se manifesta primeiro você podendo dizer não para as coisas? Então, é verdade isso. Mas o fato de você dizer não, o mais interessante é isso, é o que te possibilita dizer sim para o que você quer. Por exemplo, eu faço esses vídeos aqui e aí eu apareço aí treinando. Para eu poder treinar todo dia, eu preciso ter tempo. Para eu ter tempo, eu tenho que ter essa liberdade financeira. Então, para poder dizer sim para isso, que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu tive que ter a liberdade de dizer não para uma série de outras coisas. Entende? Para você poder trabalhar com uma coisa que às vezes você gosta mais, você quer, se você comprar essa liberdade, é o ideal. Então, para a gente recapitular aqui e fechar tudo. Vou lembrar aqui, peraí, as 3 ideias. Então, as 3 ideias são as seguintes. A primeira, capacidade de dizer não. Se manifesta, a liberdade financeira se manifesta na sua vida como a capacidade de você dizer não para as coisas que você não quer. Primeira coisa. Segunda coisa, é uma coisa extremamente chata, repetitiva, não é nada emocionante. É só você guardar dinheiro, repetir, investir todo mês, buscar uma taxa normal, nada demais. E a terceira ideia é a seguinte: você consegue sentir essa liberdade muito antes do que você pensa, simplesmente tendo a capacidade, quando você começou a guardar, daqui a pouco você vai começar a sentir. E aí, sentindo isso, você vai se sentir mais assim, estimulado a sentir cada vez mais. E aí você segue em frente. Tá bom, meus amigos? Por hoje, por esse vídeo é isso. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.